Olá, meus queridos e amados irmãos. Meu bom dia aí para vocês, na paz do Senhor. Louvado seja Deus, né, meus amados, por nos permitir mais uma semaninha aí concluindo, né? E nós louvamos e agradecemos ao Senhor por nos conceder neste privilégio de tantas lutas vencidas, né? Tantos desafios. Eu tenho certeza que cada um de vocês, né, essa semana passou por lutas, né, por desafios, teve que lidar com muitas coisas, mas até aqui o Senhor Deus, ele nos sustentou, nos segurou pela mão, né? E ele nos mantém de pé. Louvado seja o nome dele. Que bênção, né? Como os dias estão passando rápido, né, queridos? Estamos aí, ó, na metade do ano já, né? E por um lado é muito bom, né? Porque a profecia se cumprindo é a abreviação dos tempos, né? O nosso Salvador está às portas e nós só louvamos a Deus porque os sinais se cumprem, né? Os sinais estão se cumprindo e o nosso Redentor vem aí. Queridos, vamos meditar na palavra do nosso Pai Celestial, ver o que Ele tem a nos ensinar hoje, tirarmos lições da palavra de Deus, né? E aprendermos com ela, né? Aprendermos a andar aí na direção do Senhor, em obediência à sua palavra, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor Deus, Ele quer obediência e não sacrifício, né? Obediência quero e não sacrifício, é isso que o Senhor nos diz. Então vamos aprender um pouquinho, né? Hoje lá em Jeremias, né? Capítulo 29 de Jeremias, a partir do versículo 11, que diz o seguinte, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, que palavra tremenda, que texto tremendo, né? Olha o que o Senhor Deus está falando para você aí, ó, do outro lado. O Senhor Deus está falando para você, ó, eu é que sei que pensamentos eu tenho de você. Pensamento de bem, eu quero o teu bem, eu te amo, eu quero o melhor para você. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Pensamento de bem para dar um fim vitorioso para você, né? Então vocês vão passar a me orar, ou vão passar a orar a mim, melhor dizendo, né? Então vocês vão passar a orar a mim, e quando vocês orarem a mim, eu ouvirei, e ainda mais, eu responderei às orações de vocês, né? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha, queridos, a importância de nós buscarmos a Deus. A palavra do Senhor está falando para mim e para você que Deus, ele tem bons pensamentos a nosso respeito, que ele quer o nosso bem, que ele quer que nós, né, sejamos salvos e temos um final feliz e abençoado, que nós devemos orar a ele, buscar a ele. Por quê? Porque quando nós orarmos, quando nós buscarmos, o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai responder a nossa oração, né? E ele ainda diz mais: buscar-me-eis e me achareis. Mas não é buscar de qualquer jeito, não é buscar de qualquer maneira, não, queridos. É quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, é o que a palavra diz, né? Que quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos, né? E ele ainda continua aqui dizendo, ó, serei achado de vós, diz o Senhor, né?
farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Né? Olha que palavra abençoada que o Senhor Deus está falando para mim e para você, que quando nós buscarmos o Senhor, nós seremos achados dele, né? Ele nos encontra, ele nos responde, ele responde a nossa oração, ele responde o nosso clamor. Então a palavra diz que quando a gente buscar ao Senhor de todo o nosso coração, sabe? Quando a nossa alma, ela almejar ao Senhor, quando nós tivermos sede e fome de buscar a Deus, nós vamos buscar e nós vamos encontrar, porque Ele vai nos achar, Ele vai nos ouvir e vai nos responder. Que coisa magnífica, né, queridos? Que coisa maravilhosa saber que esse Deus, o Criador do universo, Todo-Poderoso do universo, Ele quer nos encontrar, Ele quer ter relacionamento conosco, Ele quer ouvir a nossa súplica, Ele quer ouvir a nossa oração e Ele quer nos atender, né? Mas para isso, para recebermos do Senhor, nós precisamos ir até Ele, nós precisamos buscar. E aqui, ó, ainda no livro de Jeremias, no capítulo 33, 3, o Senhor fala assim, ó, invoca-me, né? Clama-me, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Queridos, olha que impressionante. Deus falando para mim e para você, me procura, me invoca, clama o meu nome, porque no dia que você clamar o meu nome, eu vou te ouvir, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas novas e grandes que você nem imagina. Queridos, anunciar fala de direção. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Quando você me invocar, quando você me clamar a mim, você não vai andar sem direção, porque eu vou te anunciar, eu vou te dar direção, eu vou dar a direção daquilo que você precisa fazer, daquilo que você precisa, da onde você precisa ir. Você não vai andar mais sem direção nessa terra. Eu vou te dar a direção, eu vou te dar o caminho para você andar, mas você precisa invocar o meu nome, você precisa clamar a mim, para que tudo isso aconteça, né? Para que eu possa te anunciar coisas grandes. Queridos, que palavra tremenda, né? Coisas grandes e ocultas. Olha que privilégio, né? A palavra de Deus fala que a intimidade do Senhor para aqueles que o buscam. Se nós buscarmos ao Senhor como a palavra dele está falando aqui, ó, ele vai nos anunciar coisas grandes, né? Coisas grandes e coisas ocultas, né? Nós não vamos andar mais receosos, temerosos, porque, queridos, quando a gente busca no Senhor, o Senhor, ele é um pacote completo. Quem tem Deus de nada tem falta, porque o Senhor Deus é aquele que supre todas as necessidades da gente, né? O Senhor Deus, ele é tudo que a gente precisa. Por isso ele diz aqui, ó, que se nós anunciarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele, invocarmos Ele vai nos anunciar coisas grandes e ocultas, né? Ele vai nos falar no secreto, nós vamos entender a direção do Senhor, nós vamos andar num bom caminho que o Senhor Deus vai preparar para nós. Nós vamos ter direção. Sabe aquela intimidade com Deus que vai produzir direção quando você precisar tomar decisões importantes, quando você precisar de entendimento, de esclarecimento, o Senhor Deus vai te dar. Por quê? Porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé da gente. Então, queridos, nós precisamos, né, ir até o trono da graça do Pai com confiança, confiando nele, porque ele mesmo diz que ele sabe os pensamentos que ele tem acerca de nós, pensamentos de bem, queridos. Ele quer o nosso bem, ele nos ama, ele quer nos dar, né, satisfazer os desejos do nosso coração, ele quer ter intimidade, relacionamento comigo e com você. E para recebermos tudo isso do Senhor, nós precisamos ir até Ele, né?
Nós precisamos, né, invocar esse nome, invocar o Senhor, né? Buscar a face dele, se humilhar diante dele, queridos, para que o Senhor Deus, ele nos dê vitória, para que o Senhor Deus nos dê segurança, nos dê conforto nele, né? Como é bom sermos, né, direcionados pelo Senhor, como é bom andar nos bons caminhos do Senhor, né? Andarmos seguros e tranquilos de que o nosso Deus, ele está nos conduzindo, ele está nos direcionando, nós estamos andando num caminho reto, né? Em caminhos de justiça perante a face do Senhor. Então, queridos, que eu e você possamos pensar, meditar nessa palavra de hoje, né? Que possamos buscar ao Senhor, não de qualquer jeito, mas buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, invocarmos esse nome, né? E recebermos do Senhor a direção, né? Como a palavra diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Olha só como isso aqui é tremendo, queridos. O Senhor Deus vai anunciar para você coisas grandes e ocultas. Se você buscar, né, o Senhor, a face do Senhor, a direção dele, invocar o nome dele, ele vai responder, queridos. A palavra do Senhor diz que Jesus diz assim, ó, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora. Jesus, ele está desejoso de nos encontrar, de ter esse encontro conosco, né? De nos receber, de ouvir nossas súplicas, os nossos clamor, né? Quando a gente, por meio da fé, vamos até Ele, confiando que vamos receber do trono de graça a força que nós precisamos para vencer todos os obstáculos da nossa vida. E o Senhor Deus, Ele está desejoso de nos dar essa proteção, essa direção, esse cuidado de Pai, né? Esse consolo de Pai. Então, que nós possamos, queridos, né, invocar ao Senhor, clamar ao Senhor para receber dele, né, coisas grandes, direção, coisas ocultas que eu e você nem imaginamos, mas que o Senhor Deus está desejoso para dar a mim e a você, tá bom, queridos? Medita nessa palavra aí, dia de hoje, né? Que o Senhor Deus nos encontre, queridos, que nós sejamos achados dele, que nós tenhamos essa intimidade com Deus, para que o Senhor Deus revele a cada um de nós, né? Essas coisas grandes e ocultas que Ele quer nos revelar, tá bom, queridos? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu és Pai, Rei de reis, Senhor de senhores, toda honra, glória, louvor, majestade sejam dados a Ti, ó Deus. Querido Pai, muito obrigada pela conclusão dessa semana, Senhor Deus, pelos livramentos que o Senhor nos deu. A gente nem viu, Senhor Deus, mas Tu nos livrou, nos guardou, nos protegeu de dia e de noite, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Pai, por essas bênçãos, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, Senhor. Pedimos, Pai, a Tua direção nesse dia, pedimos a Tua proteção, Senhor, o controle, Pai, do Teu Espírito Santo. Que o Teu bom Espírito esteja conosco, Senhor, nos direcionando, nos levando para este lugar, Pai, de intimidade contigo, para este lugar de conhecimento, Pai, para este lugar de comunhão contigo, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, invocar o Teu nome santo, te buscar, Pai, de todo o coração, para recebermos de Ti, Senhor Deus, como diz na Tua palavra, Pai. Recebemos, Pai, direção para que Tu possa anunciar, Senhor, a nós, né, as coisas grandes e ocultas, Senhor Deus, que Tu revela só para aqueles que Te buscam, Senhor Deus, que possamos ser achados de Ti, Senhor Deus, que Tu nos dê, Pai, o privilégio, Senhor Deus, da Tua presença nesse dia de hoje, que o Teu Espírito Santo de poder, Senhor Deus, seja o nosso professor, o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso amigo, que Ele nos ajude, Senhor Deus, a orarmos mais, a Te louvarmos mais,
que a nossa mente, Senhor, seja levada cativa, Senhor, à tua palavra, ao desejo, Senhor, de fazer a tua vontade, de te obedecer, Senhor. Que possamos passar esse dia, Pai, conectados a Ti, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, através do louvor, de tudo aquilo que venhamos fazer e dizer hoje, Pai, que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Nos dá também a proteção dos Teus santos anjos, Pai, Teus anjos de poder, Senhor, que eles estejam, Pai, acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, Senhor Deus, que caia por terra, Pai, toda cilada do inimigo, toda corrente, todo laço, embaraço, toda arma forjada, Senhor Deus, pelo inimigo, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Nos cobre, Senhor Deus, com o sangue poderoso do Teu Filho amado, Senhor. Nos dá a Tua paz, a Tua direção, Senhor Deus. Que a Tua presença seja constante na nossa vida, Pai. Nos dá a Tua bênção, Senhor Deus, a Tua direção. É por Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Um dia abençoado aí para você, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal hoje, tá bom? Ó, viva com amor e viva com Jesus, que Jesus esteja aí, ó, pleno no seu coração, que você transborde esse amor de Jesus aonde você estiver, tá bom, queridos? Vamos ser esse agente do amor de Jesus. Levar Jesus para todas as pessoas, tá bom? Deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Se você não foi inscrito ainda, ó, se inscreve aí no canal, tá bom? E fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã, queridos.